Eu sou o Alceu, sou o COO e especialista Cloud AWS na DAT. Aqui algumas certificações, né, que eu acabei tirando no decorrer aí da trajetória. A DAT é parceira da AWS de nível Advanced e nós apoiamos nossos clientes a estarem sempre com seus workloads dentro das melhores práticas, sempre dentro dos pilares do ELARchitect, que é um framework que a AWS trabalha, sempre baseado em alguns pilares, né, como, por exemplo, custo, segurança, performance, para garantir que os workloads estejam dentro das melhores práticas e equilibrados, né? Então, a gente apoia nossos clientes na parte de consultoria e também fazemos a parte de faturamento das contas AWS dos nossos clientes. Trouxe uma agenda rápida aqui sobre o que é CloudOps, algumas áreas de solução. A AWS trabalha com alguns pilares dentro de CloudOps, e aí esses pilares eles separam. O porquê CloudOps, alguns recursos, né, que a AWS trabalha e aí a gente consegue apoiar dentro do CloudOps, e um resumo geral. Um pouco do porquê, né, a gente está falando de CloudOps, e quando a gente entrou no assunto aqui da palestra sobre Cloud, né, e isso acaba entrando batendo de encontro com várias palestras, né, que tiveram aqui. Então, em cada uma delas a gente identifica um pouquinho das coisas que eu vou trazer nessa. E por que trazer, né? Hoje, falando de Cloud Operations, o hype que tem por trás disso, e até se realmente é um hype, né? Então, o Cloud Operations ele vem buscando aí práticas, né, e formas de fazer a gestão da nuvem de uma maneira eficiente. Então, talvez não seja um hype, sim uma opção, né, uma forma de conduzir para que seja contínuo e a gente possa manter os workloads na cloud de uma forma correta, né, de uma forma que a gente consiga governar e não perder a mão dos recursos que a gente está lá. E aí, falando sobre alguns temas, né, e por que a gente trazer para cá, a DAT foi convidada para ir para Seattle pela AWS para participar de uma conferência sobre CloudOps agora em março. Então, eu fui para lá, foi uma semana de imersão em alguns recursos, né, que apoiam na parte de Cloud Operations. E aí, alguns slides eu trouxe de lá, então alguns aqui para frente até foram em inglês, aí a gente passa por eles. Mas aqui algumas perspectivas, né, do porquê o CloudOps está sendo um assunto agora que está à tona e, na verdade, a gente apoia, né, com vários recursos, e esses recursos eles fazem parte de CloudOps. Então, é mais o porquê que está sendo tão falado, né? Então, aqui em 3 visões, ou 3 perspectivas diferentes, né, do porquê CloudOps. O primeiro bloco fala dos clientes, né, o que os clientes falam sobre Cloud Operations. O segundo bloco, o que a AWS vem falando sobre Cloud Operations. E o último é o que os analistas, né, o que os institutos de pesquisa trazem sobre CloudOps. Então, sobre os clientes, né? A AWS tem um evento global, um evento anual, né, que é o maior evento da AWS no mundo, que fica em Las Vegas, que acontece em novembro, que é o reInvent, né? Então, traz todas as features, atualizações daquele ano, né, coisas novas. E aí, o ano passado, ficou no 18 clientes, né, trouxeram cases, né, estiveram no palco do reInvent, falando de CloudOps. Esteve nas 10 top spec hacks, que chamam. Então, a AWS tem algumas 56 requisições especialistas, que chamam, que são solicitações que parceiros ou clientes fazem para especialistas da AWS. Então, são 56 especialidades. CloudOps faz parte de uma, e CloudOps esteve nas top 10 do ano passado, né? Então, a importância aí, os clientes estão buscando sobre CloudOps, e esse é um dos motivos que teve essa conferência, que a gente está buscando, e que daí a gente pensou em trazer para vocês. Foi a 3ª sessão do time de leadership mais visualizada do canal do YouTube do reInvent do ano passado, da AWS. O segundo ponto aqui sobre o que a AWS fala, né? Foi a 2ª maior trilha do reInvent do ano passado. Mais de 110 sessões de nuvem sobre Cloud Operations na nuvem. E teve keynotes de VPs falando sobre CloudOps. Então, essa é a visão da AWS. E na visão dos institutos de pesquisa, segundo o IDC, em 2022 teve 15 bilhões de dólares investidos em CloudOps, em 2026 vai para 31 bilhões. Né? Então, o investimento
a ideia é que cresça relativamente relacionado a recursos de Cloud Operations. E, segundo o Forrester, trabalhando com Cloud Operations e utilizando as práticas recomendadas e as ferramentas recomendadas, em média, tem 241% de retorno do investimento daquilo que é utilizado de ferramentas de Cloud Operations ou investimentos relacionados a isso. E um outro evento da AWS, que é o AWS Analyst Summit, teve 2 sessões com mais analistas presentes falando sobre Cloud Ops. Então, de 3 perspectivas diferentes, assuntos importantes relacionados a Cloud Operations, para que a gente possa manter os nossos workloads seguros, em conformidade, e que a gente consiga fazer uma gestão eficiente em cima disso. A AWS trabalha com alguns pilares, né, quando fala de Cloud Operations, né, Cloud Ops, e aí esses pilares eles são divididos em recursos, né, e aí cada pilar desse possui alguns recursos que faz parte para que isso tudo aconteça. A gente vai focar aqui um pouco sobre Cloud Governance, né, então governança da Cloud. Não vai dar para tratar todos os assuntos, mas uma parte aqui, principalmente da fundação de contas, a gente vai tratar nos próximos slides. A parte de financeira também faz parte de Cloud Operations, né? Então, toda aquela parte de custo, quanto custa o meu workload, quanto que meu ambiente de desenvolvimento custa, né? Então, toda essa segregação, budget, faz parte de gestão financeira, que faz parte de Cloud Ops. Monitoramento, observabilidade, compliance, auditoria e operations management também. Aí. Quem aqui trabalha com cloud hoje? E com a AWS? Legal. Aqui a gente conta uma historinha de um cliente, que antes não era cliente, agora ele é cliente, que a gente dá um nome fictício aqui também, que é o Bob. Então, o Bob ligou para a gente e falou, eu tenho uma conta AWS e meu workload, meu sistema está todo nessa conta, mas eu recebi uma ligação agora e meu sistema está fora, não sei o que aconteceu, acessei a minha conta, os meus S3, que é a storage de objetos, está todo vazio, minhas máquinas virtuais EC2 não existem mais também, e meus bancos de dados também não estão mais lá, né? E tem o que eu fazer, né? Vocês conseguem me ajudar? Então a gente foi, né, entender melhor o que aconteceu, acessou a conta e tal, e realmente não existiam mais esses recursos nessa conta, né? Verificando, cada conta AWS ela tem quando você cria a conta, existe um usuário e senha, né, que a gente chama de usuário root. Esse usuário root nunca deve ser utilizado, né, no dia a dia, porque esse usuário ele é o usuário máximo da conta e é possível fazer qualquer ação dentro dessa conta, inclusive deletar a conta, né? Então a gente orienta nunca utilizar ela e sim criar usuários dentro da conta com menor acesso, com o menor privilégio possível, né, para que garanta que caso vaze não tenha o acesso que não precisa. E dentro desse usuário root é possível ainda criar chaves programáticas. E essas chaves programáticas elas servem para acessos via terminal, por exemplo, né? Então, via terminal, você pode pegar essa chave Access Key, Security Key que a gente chama, e fazer e conectar via terminal e fazer as ações necessárias, né? Porém, com o acesso root da conta, é possível fazer qualquer ação, né? Então, olhando para todo o tracking e tudo o que aconteceu, essa Access Key, Security Key estava criada na conta do cliente e essa chave foi o que vazou, né? E aí, vazando, ocorreu o que aconteceu de haver o delete dessas informações, né? Então, a ideia aqui, né, o que aconteceu foi que chave que não precisava existir, existia, chave vazou, deletou objetos, e aí conta que não era tão grande, acabou com todo o ambiente do cliente. E aí, mais um agravante, né? O Bob veio e falou, eu não sei, minha conta ela era $700, agora ela está em $160 mil, né? E aí a gente olhou aqui, eu não sei o que aconteceu, mas tem recursos criados em uma região que a gente não tinha
né? A gente utiliza São Paulo e tinha recursos criados na Virgínia e a gente acabou de ver agora, né? Então, mais um agravante, recursos criados em lugares que não deviam e essa gestão financeira que também não acontecia, né? Então, a gente analisando e no geral foi isso que aconteceu. E aqui eu vou trazer alguns pontos que a gente pode tratar, né, em contas relativamente pequenas, que às vezes a gente pensa assim, não, minha conta ela é muito pequena ainda, né? Mas a vulnerabilidade pode trazer alguns prejuízos, né, gigantes, né, e até o comprometimento da empresa por conta da gente talvez não olhar para pontos mais básicos iniciais, porque às vezes a gente ainda não é tão grande, né, na questão de custo. Então aqui é uma reflexão, né, como está o nosso ambiente, né, se ele está todo organizado, está tudo certinho, ou se de repente ele está parecido com o do Bob, né, com coisas para consertar, com acessos que talvez ele nem sabia que existia. Talvez um desenvolvedor ou uma pessoa de infraestrutura criou essa chave há muito tempo atrás e aí em algum momento essa chave vazou, o computador da pessoa foi comprometido, né? Então, um pouquinho de algumas provocações e assim, seja qual for a jornada que a gente está fazendo, né? A gente precisa ter uma base, né? E aí essa base ela não precisa ser tão complexa, mas ela precisa ter alguns pontos importantes que a gente possa garantir que o nosso ambiente esteja dentro das melhores práticas, tanto para garantir a nossa imagem da nossa empresa, quanto numa questão de custo, por exemplo, igual a essa que aconteceu. E aí a gente sai de um custo relativamente baixo, por exemplo, para custo que é impossível algumas empresas conseguirem suprir. Quando a gente fala de alguns pontos, né, que a gente começa a falar de uma estrutura de contas, né, e pensar como que os problemas começam a acontecer, né? Então, às vezes a gente tem numa conta só AWS recursos na mesma conta de desenvolvimento, produção, homologação, às vezes é um teste e tal, e aí a gente já não consegue mais separar, né, pontos, o que é relacionado a um ambiente, o que é relacionado a outro. Eu não consigo mais separar permissões desse workload específico para acessar somente isso, porque ele já depende de outras coisas e a gente já não consegue mais separar. É difícil traquear tudo isso e até saber quem é o responsável por aquele workload. Então, como já foi falado aqui em algumas palestras, né, é muito fácil vir para a nuvem, né, início criar recursos, criar uma máquina virtual e tudo mais, só que em determinado momento a gente já pode acabar perdendo o controle, né, e essa gestão, mesmo em ambientes menores, né? E aí quando ele começa a tomar uma proporção, fica mais complexo ainda fazer toda essa gestão depois. Então, começa uma questão de pensar em como segregar tudo isso para que a gente possa trabalhar um pouco melhor a segregação dos ambientes. E aí a gente começa a falar de multicontas, né? Então, quando a gente fala de multicontas, né, ou estratégia de contas na AWS, a conta realmente é uma conta AWS. Então, uma conta separada, né? Como se fosse lá no portal da AWS e criar uma conta nova. Então, realmente é uma conta separada, não é uma conta de usuário nesse caso. E aí a gente cai em alguns pontos, né? O ambiente não produtivo impacta no ambiente produtivo. É difícil segregar a quantidade de recursos. Alto nível de permissionamento de um workload pode afetar no outro. E a complexidade de conseguir saber o custo daquele workload, porque daí está tudo misturado, né? Existem estratégias de tag, por exemplo, e aí ajustar a parte de separar custos. Porém, às vezes, tudo numa mesma conta, isso complica também. Então, vem a estratégia de multicontas, que é justamente separar. Então, uma conta pode ser de desenvolvimento, uma conta pode ser de produção, uma conta pode ser relacionada a staging, e aí a gente começa a separar e ter várias contas para isso, né? Inclusive, uma conta pode ser para log, uma conta, de repente, para serviços compartilhados, que eu uso para todas as outras, eu posso ter uma conta separada, e aí a gente começa a segregar tudo isso, né? E aí a gente pode parar e pensar assim, não, mas
já está complexo uma conta só, né? Então, se eu tiver mais contas, vai ficar mais difícil, né? Eu vou ter mais usuários, eu vou ter isso tudo separado, e aí quantas contas são e tudo mais. A AWS existe um recurso chamado Control Tower, né? E o Control Tower vem justamente para apoiar nessa organização dessas contas, né? E aí um dos objetivos aqui é conseguir organizar essas contas dessa forma que eu comentei, mas não de uma forma manual, né? Então ele vem com com a frente de organizar, né, manter ágil, né, a utilização da nuvem, porque nuvem, um dos princípios é que seja ágil, que a gente consiga testar rápido, que a gente consiga deletar o que não precisa e fazer as validações necessárias, mas em contrapartida também a gente não perder a gestão, a governança. E com o Control Tower a gente consegue fazer justamente isso, consegue ter a governança, monitoramento em todas as contas, boas práticas, compliance, né? Então regras específicas que a gente consegue olhar e dizer sim, essa conta está dentro do compliance ou essa conta não está, isso de forma toda automática. E aí eu vou comentar um pouquinho mais para frente sobre alguns pontos importantes que o Control Tower vem apoiando para que a gente possa ter essa gestão eficiente e tratar os problemas que o nosso cliente teve, né, ou evitar com que eles aconteçam. O Control Tower Landing Zone, né, o nosso amigo ali, o segundo palestrante, falou bastante sobre landing zone, né, sobre a parte do aeroporto, a gente separar ali algumas frentes, a gente deixar isso tudo organizado. E aí o Control Tower traz justamente essa abordagem, né, só que aqui focado em estrutura na parte de contas, né. Então, uma das frentes aqui que o Control Tower traz é o landing zone, e aí trazer isso de uma forma que a gente consiga colocar os nossos workloads nos locais corretos, né, ou com a landing zone preparada, né, a zona de pouso aqui organizada para a gente colocar os nossos workloads. Então, por exemplo, com o Control Tower, ele cria automaticamente uma conta de log, né, e aí todas as outras contas AWS enviam log automático para essa conta. E nem que essa conta seja... nem que o usuário seja administrador dessa conta consegue deletar logs, por exemplo, dessa conta de logs. Então, são algumas organizações que ele monta, né, que a gente consegue, de forma automática, manter. Né? Por exemplo, ele trabalha com a parte de OUs, né, unidades organizacionais, qual a gente consegue trabalhar ali com políticas específicas em cima dessas OUs e colocar as contas abaixo delas, né? Então, pode ter uma OU de desenvolvimento, por exemplo, as contas de desenvolvimento estar ali embaixo e essas contas herdam uma política específica, né? Então, todo esse trabalho aqui da gente organizar a base faz parte da landing zone. A landing zone é um conceito já mais antigo até do que o Control Tower, e aí eles pregavam, né, que a melhor prática seria a gente criar a landing zone e trabalhar com todos esses pontos, porém acabava ficando mais complexo, né? Então, o Control Tower veio justamente para apoiar nisso, e a gente consegue customizar essa landing zone conforme a gente precisa para que a gente consiga colocar os nossos workloads conforme a necessidade que cada cliente tem. O Control Tower ele vem também, né? Quando ele é ativado, inclusive ele é simples a primeira ativação dele. É claro que depois das customizações a gente precisa entender, precisa organizar e setar todas as necessidades, mas uma das features que ele ativa é o antigo AWS SSO, né? Agora o Identity Center, que a gente para pensar, bom, aí agora eu tenho todas essas contas e aí eu vou precisar criar usuário em cima de cada uma delas, né? De repente, até quem já trabalha com mais do que uma conta AWS precisa abrir um navegador, uma conta, o navegador anônimo, outra conta, abre outro navegador para abrir a outra conta e fica nessa, né? Então, com o SSO, a gente cria, a partir da conta principal, onde é ativado o Control Tower, o usuário, e desse usuário a gente consegue dar as permissões necessárias para as contas, né? E aí essas permissões elas podem ser bem segmentadas em cima de cada conta que realmente precisa. Cada usuário,
né, criando direto na conta AWS, a gente pode criar chave programática também, a Access Key, assim como foi criado lá no root do nosso cliente. E aí, cada usuário, né, cada desenvolvedor, para fazer os testes, fazer tudo o que precisa, geralmente tem uma chave dessa. Essa chave, a melhor prática, né, ou recomendação da AWS, é que seja feito o rotacionamento dela a cada 90 dias, mas aí tem que ir lá no painel, deletar ela, criar outra, vai lá, coloca no arquivo de configuração, e aí, nesse meio tempo, pode vazar essa chave, pode ter vários problemas, e com o Identity Center, o usuário mesmo gera uma chave temporária, que é possível expirar cada 4 horas, 8 horas, né? Isso é configurável. E aí, logou, gerou a chave, utilizou, né? Fechou o terminal ali, ele precisa colocar novamente. Então, a chance de dar problema é muito menor e fica muito mais controlável, né? Um outro ponto super importante é que o Identity Center é possível integrar com outros provedores de identidade, né, como, por exemplo, o Office 365, o Google Workspace, e aí, criando ou deletando o usuário lá na gestão de identidades, ele cria automaticamente na AWS e coloca naquele grupo, né? Então, é um outro ponto importante, porque às vezes a gente pega alguns clientes que a conta tem alguns usuários que já não acessam já faz 6 meses, por exemplo, você vai olhar, esse usuário não está mais na empresa, né? Mas esqueceram de tirar de uma conta específica da AWS. Então, mas o e-mail foi desativado. Então, se tivesse essa integração, desativou o e-mail, ele já não teria mais o acesso dentro da AWS e aí acaba seria um problema menos, né? Então, coisas ruins não acontecem às vezes porque ou o usuário não fez, saiu da empresa e não fez nenhuma ação, ou de repente até essa chave ou esse usuário foi compartilhado com outras pessoas, né? E pode gerar um problema bem grave, né? Então, é um ponto também super importante que isso aconteça. E, de novo, os grupos, permissionamentos, né? Alguns já até são pré-configurados e outros a gente consegue deixar isso bem granular para garantir que não tenha... cada usuário tem a sua permissão. Aqui, alguns pontos super importantes que, principalmente, a gente consegue linkar com o problema que a gente teve lá do início, né? Que são os controles, né? Então, os controles que o Control Tower acaba criando automaticamente, e aí a gente consegue trabalhar isso ainda de forma customizável, né? Então, como eu comentei, um dos controles é a da conta de log, né? A conta de log que ele cria automaticamente, ela é protegida por uma SCP, né? Uma Service Control Policy, e aí ninguém nem que seja administrador da conta deleta esses logs, isso é um tipo de controle. A gente tem controles preventivos, né? Então, esse é um tipo de controle preventivo, né? Se eu tentar deletar, ele vai dar erro, né? Então, eu poderia, por exemplo, outro controle preventivo que não permite com que eu utilize nenhuma região AWS, senão a região que eu utilizo. Então, no nosso cliente, se ele tivesse somente a região de São Paulo liberada, não teria criado em outras regiões e provavelmente ele tinha visto no dia a dia máquinas criadas que não era ele que criou, né? E não somente no final do mês ou quando ele foi olhar o billing. Então, é um outro tipo de controle preventivo, né? Tentei acessar uma região que não é permitida, me dá erro, né? Outro preventivo poderia ter, se eu utilizo máquinas todas medium, large, não faz sentido eu ter uma 32x large liberada. Posso ter uma outra política que bloqueia esse tipo de acesso. Então, a gente consegue trabalhar não de forma tão complexa, mas a gente consegue ter alguns controles mais básicos, que a gente chama, né, definidos para garantir que a gente não tenha um vazamento e criação de recursos gigantes desnecessários, né? Então, são exemplos de políticas, né, ou controles preventivos. Um outro que poderia ser, né, e que é o caso desse cliente exemplo, é que o S3, que é a storage de objetos dele, que guardava documentos de clientes, PDFs, comprovantes e tudo mais, a aplicação dele nunca precisava deletar esses arquivos, só precisava fazer upload. Então, poderia ter uma outra policy lá dizendo que ninguém consegue deletar objetos daquele S3. Então, iria garantir que não teria delete, né? Então, num vazamento, mesmo que fosse do root, não conseguiria deletar, né? Então, existem formas da gente conseguir travar e garantir
com que isso não aconteça. Então, esses são os controles preventivos, né? Aí a gente tem também os controles detectivos. Os detectivos, eles são controles que, por exemplo, eu vou lá e abro uma porta do banco para a internet, né? A porta do Postgres para a internet. O detectivo vai lá, verifica e vê que aquela porta não deveria estar liberada. Então, eu consigo disparar uma ação que ou ela vai corrigir aquela porta, ou ela vai mandar um e-mail para os responsáveis, ou ela vai disparar alguma outra aplicação que vai fazer uma ação, né? Então, são detecções que acontecem não depois que já aconteceu a ação, né? Então, dependendo da necessidade de negócio, a gente consegue trabalhar com... Fica mais viável trabalhar com preventivos ou, então, os detectivos. E aí, uma nova feature que foi lançada também agora, recentemente, que são os proativos. Então, para quem trabalha com infraestrutura como código, né, utilizando o CloudFormation, ele não vai... Se no código tiver algo que não está compliance com as regras que a gente setou lá em cima no Control Tower, ele nem vai deixar executar stack. Então, ele já vai dar erro e aí vai ter que ser corrigido ali. Então, mais um ponto importante, porque ele não vai precisar nem executar o detective, nem bloquear o acesso. Vai já de cara, antes de rodar a stack ali, gerar o bloqueio e não permitir com que isso aconteça, né? Então, alguns pontos aqui que a gente já poderia, de forma simples, né, gerando aí alguns padrões e garantir que aqueles problemas que talvez o nosso cliente achasse que era tão pequeno, simples, que não precisaria, ou talvez nem tinha esse conhecimento, a gente poderia tratar dessa forma e garantir com que isso não acontecesse. Um outro ponto legal que o Control Tower ativa, né? Então, a fábrica de contas, né? O Account Factor. O Control Tower tem uma opção que você vai lá e cria, né? Ou solicita a criação de uma nova conta AWS. Essa conta ela já entra dentro das melhores práticas ou dentro das práticas que você definiu a partir do Control Tower, dentro desses padrões, e aí você não precisa ir lá no portal da AWS e criar uma conta nova, né? Pelo próprio Control Tower cria ela e com todos os padrões já de envio de log, VPC definida, tudo dentro dos padrões, né? Então, pode ser contas de desenvolvimento, tem algumas práticas que eu preciso fazer um teste de um determinado recurso. Ou podemos ir lá, criar uma conta para o desenvolvedor, ele faz o que precisa ser feito e depois deleta. Então, são pontos que a gente consegue fazer todo o tracking, né, ou permissionamento do usuário para garantir que não vai ter nenhum acesso indevido para contas produtivas, por exemplo, além do custo, né? Então, a gente sabe que aquela conta, para aquele determinado contexto, custou X. Então, consegue já matar de cara ali, né? Fora, preciso criar contas de produção, contas de desenvolvimento, todas... É uma prática, né, que acaba entrando já tudo no fluxo. E esse recurso ele utiliza o Service Catalog, que acaba tendo por panos um código em CloudFormation para fazer toda essa geração e que vale a pena comentar, né? Eu gosto de falar um pouco sobre o Service Catalog, que ele apoia em outras frentes também, né? Então, por exemplo, eu preciso liberar um acesso específico para um desenvolvedor que a rotina é criar, às vezes precisa criar banco de dados, RDS, por exemplo, né? Então, eu posso já criar um Service Catalog com algumas pré-definições desse RDS, e aí eu não preciso dar permissão para o desenvolvedor utilizar criar o RDS e aí todas aquelas configurações customizadas. Eu posso já ter isso de forma padrão, e aí eu dou acesso nesse produto do Service Catalog para ele fazer isso, né? Então, são exemplos aí que a gente consegue trabalhar e fazer com que algumas práticas aconteçam e a gente trava algumas... não travar a agilidade da empresa, mas a gente garante com que alguns acessos realmente sejam criados quando precisam, né? E aí a gente segrega, porque em alguns momentos liberar uma permissão muito restritiva acaba ficando complicado, né? Ou precisa ser
estudado um pouco mais ali quais são essas permissões para garantir com que ele não tenha acesso em outros recursos que realmente não precisa. Então, a ideia do esquema de contas é que a gente consiga ter essa segregação de uma forma mais efetiva. Alguns pontos importantes, né? Então, sobre o CloudOps, o porquê CloudOps está sendo falado, o porquê CloudOps a gente precisa ter essa governança, essa gestão em cima da cloud, né? Porque é simples subir, é simples colocar para rodar, mas a gente precisa estar atento para conseguir crescer e não perder a gestão. Né, uma reflexão de como está o nosso ambiente, né? Então, de repente, pode ter algum ponto aqui que a gente falou e que faz sentido no cenário de vocês. Como obter os controles efetivos na conta AWS? Então, esses controles ali, eles acabam sendo alguns exemplos, né? Mas é infinita forma os pontos que a gente pode pensar para deixar o nosso workload mais fechado. Então, o exemplo do S3 que eu dei foi só um deles, né? Então, por exemplo, se minha aplicação não precisa deletar, então eu posso garantir que nada deleta arquivos dali. Né? De repente, esse contexto pode servir para outro tipo de recurso, ou pode até ter outra ideia, mas que a gente consiga travar a partir de policies aquilo que é essencial para o meu negócio. Né? Então, isso aqui eu não posso perder de forma alguma. Vamos pensar como que a gente pode garantir com que eu não vá perder isso. Né? Porque é simples colocar na, mas a gente precisa cuidar da gestão. E um planejamento, né, rápido aqui das contas AWS, um overview de como isso funciona, porque a gente acabar pegando vários contextos dentro da mesma conta e aí depois para separar acaba ficando mais complexo. Né? E aí, de cara, a gente imagina que a complexidade vem criando mais contas, mas, na verdade, se a gente iniciar de forma mais eficiente, acaba ficando mais simples ainda do que a gente imagina. Uma frase final aqui, né, que a chave do scaling é que a gente consiga trabalhar agora corretamente, né, a gente criar os recursos de formas corretas agora, para que a gente possa ter o sucesso mais tarde. Né? Então, e o sucesso mais tarde, às vezes, pode ser amanhã, né? Porque hoje eu posso estar pequeno, mas amanhã eu posso, de repente, ter um problema e a minha conta ir lá para $100 mil, por exemplo, porque vazou uma credencial. Então, são pontos importantes que a gente precisa tratar desde o início. Obrigado. Aqui ficam nossos contatos, né? O meu contato, o contato da DAT. Se tiverem alguma dúvida sobre como funciona algum recurso, se precisar de algum ponto mais específico, a gente fica à disposição e vamos ficar felizes em ajudá-los. Valeu! Pessoal, para finalizar, alguém tem alguma pergunta para fazer? Questionamentos? Boa tarde, quase boa noite. Você falou um pouquinho sobre hierarquia. Às vezes você até explicou, não consegui captar, quando você utiliza multicontas com a AWS. Explica um pouquinho, mais ou menos, como que funciona uma hierarquia, hierarquizar, né, as subcontas. Beleza. Quando a gente trabalha com uma conta AWS, essa conta é a única conta que existe, né? Mas a gente consegue transformar ela numa conta organization, que chama. Né? E o Control Tower ele transforma essa conta automaticamente numa conta organization e quando você ativa, ele cria essas contas abaixo dela. Né? Então, são contas separadas, né? Então, cada uma tem o usuário root, tem os acessos, o acesso por padrão de um não tem no outro, né? Mas elas ficam abaixo dessa conta organization. E é possível criar essas OUs, né? Quase umas pastas ali, que a gente consegue transportar essas contas para essas OUs e essas OUs ter herdar, né, essas políticas de acesso. Então, basicamente, todas as contas de baixo dessa organization,
por melhor prática é que nessas contas tem os recursos e a conta principal tenha somente o Control Tower e seja responsável por billing, responsável pela gestão de usuários, mas recursos e workloads estejam nessas contas abaixo. Então, a gestão parte dessa de cima, mas todas as contas elas são todas apartadas, né? Então, se elas estão dentro da organization ou se elas não estão, a gente consegue deixar elas separadas, mas estando dentro da organization, ela recebe a herança dessas políticas que a gente consegue taxar dentro dessa OU e aí trabalhar dessa forma, né? E a conta master, ela fica responsável por gestão, né? Então, o usuário fica ali, ela é a conta pagadora, ela é a conta que eu vou criar as políticas, mas eu vou colocar essas políticas específicas nas OUs ali que precisam. Então, ela faz a gestão, mas no final das contas é uma conta normal, mas ela fica acima dessas outras ali. Mais uma. A última, tá, pessoal, para a gente... Excelente palestra. Eu queria fazer um comentário, assim, eu trabalho com outras clouds, também trabalho bastante com a AWS, né, tipo a Azure, lá tem o Resource Groups, a Oracle tem a parte de compartments, assim, e assim, a AWS está pagando o ônus por ter sido a primeira, então ela não previu, né, um uso desse workloads dev e numa mesma conta, e a gambiarra que ela achou foi criar essas multicontas, e aí ela está correndo atrás de tentar organizar isso aí. Aí ele cria agora, antes tinha uma estrutura um pouco mais simples, já tinha o U e agora vem com o Control Tower. Só que o que eu vejo é que isso traz uma complexidade de entender o mecanismo de permissionamento da AWS muito grande. Então daí às vezes uma coisa não funciona, tu não sabe se é o SCP, um boundary que não está certo, e aí às vezes tu tem que fazer uma relação de confiança entre contas, e a relação de confiança às vezes é ruim, porque tu precisa botar um external ID junto para fazer uma confiança. Tu não acha muito complexo esse sistema de permissionamento por causa dessa estrutura multicontas? A ideia é que a gente tenha, né, consiga fazer essa tratativa com as contas, e o Control Tower ele vem justamente para dizer se essa conta está compliance ou não com os itens que você trouxe, né? Com o compliance de cada um dos itens. Então, se algo foge do compliance, você consegue pegar no monitoramento. Mas realmente você precisa ter esse mapeamento, né? E a partir de um log, por exemplo, que deu um problema, a gente consegue rastrear e identificar qual que é a regra, por exemplo, ou a liberação que ficou faltando, né? Mas é justamente para separar, né? Então, se um determinado recurso não tem acesso em um outro ambiente, ele fica totalmente separado, né? E aí realmente também precisa se você precisa acessar de uma conta na outra, né, existem os permissionamentos entre roles ali, mas isso tudo tem que estar realmente mapeado, né, e conseguir organizar isso de uma forma eficiente. Fechou, pessoal? Então, muito obrigado.